o Flávio Bolsonaro vai ter que se posicionar. E tem que se posicionar mostrando que é líder. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Essa decisão do Moraes, 90 dias sem Flávio ter acesso ao pai, cliente, né? O advogado vai ter acesso ao cliente, é um absurdo. Enfim, isso inviabiliza as indicações ao Senado. Você entende que a gente está no campo do achismo, é claro, mas adeus às indicações do Bolsonaro, ou os filhos já sabem o que o pai, né, tinha no radar ou almejava para as vagas e cumprirão? Porque o que eu estou vendo até aqui é um rifar dos nomes do presidente Bolsonaro. Com a decisão de hoje, se não tiverem a carta para trabalhar no bastidor ou divulgar depois da convenção, não sei, o que pode acontecer com uma carta tão importante para a nação como essa, como muito bem manifestou o Edu agora, não sei o que será feito, viu, Zizi? Eu tô bastante preocupado, porque o nosso futuro passa pelo Senado, Zizi. Eu acho que os filhos já sabem, mas tá na hora de ter um punch, tá na hora de ter um fortalecimento dessa liderança de Flávio, dele bater o pé no chão e dizer: tem que ser esses candidatos. Porque uma coisa o sistema já começou a fazer, a fragilizar todos os atores que podem garantir esses candidatos. E um deles é o próprio Valdemar. Essa denúncia e essa questão das emendas que veio lá de Dino, ela deixou o Valdemar uma figura fragilizada, uma figura que vai ter que, de alguma forma, ouvir o STF. Porque a gente sabe até que o STF tem uma lista dos preferidos a candidato a Senado. A gente sabe, por exemplo, que em alguns estados do Sul e Sudeste, alguns eles querem rifar e outros eles querem manter. Então, essa ideia de pegar Bolsonaro e deixar ele incomunicável para quem é mais importante, que no caso é Flávio, que é o líder. E eu tô com o Max e vou repetir. É o líder, recebeu o bastão e precisa agir como líder. Precisa falar como líder. Precisa se referir, se autorreferir como líder. E aí ganhar essa força para as pessoas que estão no entorno acreditarem nessa liderança. Isso é muito importante. Chega a ser até o meu apelo ao senador. Senador, o senhor é o líder, está na hora de pegar o bastão. Então, assim, esses 90 dias são para isso, para que essa chancela que vem de Bolsonaro, porque, assim, nesse tempo, é muito provável que haja conflito, que uma pessoa que está interessada em ficar com a vaga vai brigar com a outra, ou vai ter uma dificuldade em relação à outra. É provável que uma movimentação de um ir para vice, outro para senador, coisa do gênero, aconteça uma desacomodação, e essa pessoa queira buscar de Bolsonaro a confirmação, mas essa confirmação não vai vir mais de Bolsonaro, essa confirmação tem que vir de Flávio. Tem que vir de Flávio, porque esta carta fez exatamente isso. Empoderou, não sei se essa palavra é muito esquerdista, mas essa palavra pelo menos vem do inglês, é anglicista, né? Empoderou, deu a Flávio este lugar de quem vai responder pelas indicações. Ele já está fazendo isso muito bem, com toda dificuldade, infelizmente, no Rio de Janeiro. É ele que está coordenando toda a sucessão do Rio de Janeiro. Então, ele vai ampliar agora em relação aos outros estados e ao Distrito Federal. Então, foi feita para isso, Pitoli, certamente para enfraquecer a possibilidade de chancela, mas vamos aproveitar e fazer do limão a limonada. Então, do limão, que é a incomunicabilidade de Bolsonaro em relação ao advogado e filho dele, a limonada é empoderar Flávio. Está na hora de Flávio ser esse líder que se espera. Max, teremos a lista ou não teremos a lista, Max? Qual que é a tua ideia com relação à tão esperada lista para o Senado do presidente Bolsonaro? Olha, Pitoli, eu vou primeiro falar qual é a minha esperança. A minha esperança é de que a lista realmente já tenha sido entregue, né? Talvez ela não foi divulgada, como você mesmo comentou. Tá? Até agora, então, é que eu acho que não seria bom divulgar por enquanto, talvez esperar até a campanha, mas internamente sim, internamente é preciso comunicar, é preciso dizer quem são essas pessoas. Eu realmente espero, essa é a minha esperança. Se isso não aconteceu, porque talvez eles não esperavam que o Bolsonaro iria ficar incomunicável no sentido de do Flávio não poder ter contato com o Jair Bolsonaro a partir de agora,
né, eu acredito que o Flávio deva saber quem são essas pessoas. Não é possível que eles não conversaram aí durante todo esse tempo, todos os encontros que o Flávio teve com o pai. Eu acredito que ele já deve ter essa noção de quem seriam essas pessoas. E aí, Pitoli, nesse caso, se a lista não tivesse, se ele não tiver ainda recebido essa lista do Bolsonaro e ficar realmente naquilo que eles conversaram, aí é o que a Zizi acabou de falar. O Flávio Bolsonaro vai ter que se posicionar. E tem que se posicionar mostrando que é líder. É claro que do outro lado as pessoas têm que olhar para o Flávio Bolsonaro como líder. Da minha parte, eu já faço isso, inclusive. Mas eu acho que é preciso que as pessoas da direita como um todo já olhem para o Flávio Bolsonaro como aquele que vai dizer o que vamos fazer a partir de agora. Se, talvez, o Carlos Bolsonaro, né, não está aí impedido, pelo que eu saiba, falar com o pai, talvez o Carlos Bolsonaro pudesse, numa conversa com o pai, trazer essa lista de senadores. Talvez possa ser uma solução, Pitoli, porque eu acho que seria muito ruim a gente não ter uma lista oficial da parte do Jair Bolsonaro. Se isso não for possível, aí realmente a gente vai ter que confiar nessa passada de bastão do Flávio. Da minha parte, tô dentro, né? E o Flávio Bolsonaro agir como esse líder que a direita precisa tanto, e agora ele tem a chancela de Bolsonaro para fazer isso e definir, mesmo que o Valdemar não queira, mesmo que outras figuras, né, da política brasileira, da direita, enfim, resistam a certos nomes, mas se foram nomes escolhidos pelo Bolsonaro, são nomes que a gente tem que fazer valer. Pelo menos um nome a gente já sabe, né, Pitoli? Marcos Colom foi citado em carta, nominalmente, pelo Bolsonaro. Então é um nome que eu acho que já deveria ser aí o primeiro a fazer valer essa vontade de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho essa esperança, tá, Pitoli? Concordo. Também tenho. Max, e aí fechando, eu começo contigo. É hora da moita acabar, hein, Max? Não tem mais moita, hein? Não cabe mais moita. Por mais que, não, olha, a vaidade ficou para trás, tal, é hora de falar assim, a perseguição continua. A mesma perseguição sofrida por Jair segue. Precisamos fechar, ponto. É com o Flávio que tem que decidir, é agora, não tem mais espaço para moita. Max, você acha que a moita ainda continuará sendo frequentada por alguns? Pitoli, se alguns continuarem frequentando a moita, eles podem ter certeza que vão ouvir muito de mim, publicamente. Estou falando agora de mim, tá, gente? Vão ouvir muito de mim, porque eu fui muito paciente, fui extremamente paciente com as pessoas, fiquei ali até o final acreditando, não, essa pessoa, né, talvez tenha aí alguma questão que ela está esperando para poder falar. Eu acho que agora essa questão acabou, não há mais o que esperar. Não há mais o que esperar, porque está muito claro agora a posição do sistema. Está muito claro agora que o sistema não quer Flávio Bolsonaro. Então, só isso, gente, só isso já é um sinal de qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa que quer realmente libertar o Brasil desses que hoje dominam, apoiar o Flávio Bolsonaro. Só isso, só o fato do sistema todo ter se voltado contra o Flávio, exatamente como fez contra o Jair em 2018 e depois em 2022, só isso para mim já prova que nós temos que apoiar o Flávio Bolsonaro. Agora, a moita, para mim hoje, Pitoli, a moita está do lado de Lula. Então, estar na moita é estar contra Jair Bolsonaro. Não tem mais espaço para moita. Então, a Damares, ela fez um comentário aí que saiu na mídia, enfim, acho que ela poderia até desmentir se não for verdade. Acho que ela deveria desmentir se não for verdade, porque está todo mundo agora achando que é verdade, que ela não vai ajudar o Flávio na campanha e que ela esperaria o Flávio para depois que já tivesse vencido a campanha eleitoral, aí ela ajudaria, né? Enfim, um negócio completamente esquisito.
E agora eu vou começar a falar os nomes, Pitoli. Não, a Damares é que, na verdade, viu, Max? A Damares, o partido onde ela está busca neutralidade. É moita, mais moita que essa. É que a moita o cara se esconde, né, Max? Eu tô pensando, no caso da Damares, está em cima do muro, né? Tá da neutralidade do muro, né? Então, a moita o cara tá escondido ali, né? Desocupa aí, pô, a moita. Mas nesse caso é murão mesmo, né? E o muro a gente sabe que é da esquerda, né? O muro sempre foi da esquerda, né, Pitoli? Então, assim, chega de moita. Não tem mais espaço para isso. Max, você é muito, muito elegante. Eu tenho a piadinha de que o muro é do capeta, né? Porque o cara... me perdoe, pra mim o muro... Tem a piadinha, né? Que o cara, ele não sabe dessa, Max? Ele morreu, aí tá ali no muro, não sabe para que lado vai, aí tá ali o enviado de Deus ali para tentar levá-lo pro céu, paraíso, aí o enviado do capeta para levá-lo pro inferno e tal. E fica ali negociando, ele estava negociando para que lado eu vou, eu não sei. E aí os negociadores se cansaram. Tanto o representante dos céus quanto o representante do inferno, ambos se cansaram e falaram assim, quer saber, fica aí, não vai decidir, fica aí, não vou agora ficar, mas saiba de uma coisa, disse o representante do inferno, o muro é meu, né? Então, que fique muito claro que o muro tem um dono e eles estão, nesse momento, enfim, do lado deste, como o Lula, como o Max coloca, se o muro é do Lula, já deu para entender quem é Lula, né, nessa interpretação de texto rapidamente feita por nós. Edu, você acha que vai ter lista? Não vai ter lista? A gente vai ter agora a possibilidade da moita acabar? Já falamos da lista, mas da moita, enfim, de uma vez por todas perder a força do muro, porque tá claro quem está contra e quem está a favor. A gente tem Alexandre de Moraes contra Flávio, contra Jair. Quem não se posicionar agora vai se posicionar quando, Edu? Pitoli, é difícil você desconsiderar aqueles que gostam do muro, né? Porque em qualquer setor da sociedade você vê isso na natureza humana. Tem sempre aquele que morde a sopra, né? Aquele que fica, não sei bem, eu quero deixar para largar. Fica sempre na região cinzenta. Tem lado, tem coisas boas de Flávio, mas tem coisas a criticar. Aí você fica nisso, sabendo o contexto que nós estamos inseridos. Essa reeleição é mais importante que 18, essa eleição é mais importante que 22, tendo em vista que poderá ser, obviamente o Foro de São Paulo não acabará assim, porque a gente sabe dessa forma, resiliência da esquerda que se assemelha ao anjo caído, né? Se assemelha ao pai da mentira. Então uma coisa que eles têm é paciência mesmo quando eles estão desmantelados. Então eu creio que o Foro de São Paulo não acabará, porém, é uma forma de você tirar mais uma nação do domínio do Foro de São Paulo, deixando eles da forma deles, né? Até a gente fazer o sufocamento financeiro. Então, esta agora é uma eleição tão importante que corre risco de a gente perder. Primeiro, a indicação para os ministros já no próximo exercício, né? Quem pegar de 27 a 30 vai indicar 4 ministros com possibilidade de impeachment, dependendo da composição do Senado. Então já tem isso. Segundo, a gente sabe muito bem a guerra de informação que está tendo visto o CIED no Tribunal Superior Eleitoral, o ataque frontal, artigo 19, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet, e além da propositura do aquele decreto presidencial para versar sobre um trecho, salvo engano, era o artigo 11 que permitia isso, mas só sobre a Lei de Proteção de Dados, abrangeram pelo Marco Civil inteiro. Não existe isso. Ou seja, está muito claro que eles estão apostando tudo como se fosse uma pessoa com sede indo direto, né, ao copo com água, mas envolvendo a liberdade de expressão. Se a gente perder esta eleição esse ano, a gente sabe muito bem que se consuma a censura, a perseguição, agora já falamos aqui, fim da mídia independente, fim da polícia militar, fim de todo o Estado Democrático de Direito com as diretrizes ocidentais, com as diretrizes civilizatórias. A gente vai se assemelhar mais a um regime como o Irã, Vitória. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida
tipo isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.